Fala, gente, bom, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike, seu guia, e minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. Vamos estar dando a nossa continuidade da nossa série sobre as espécies jogáveis de 7 destinos, e vamos falar hoje sobre os Monhangás. De todas as espécies que a gente tem no Reino de Narun e 7 destinos, definitivamente os Monhangás são a que tem a maior heterogeneidade entre si, entre os membros da própria espécie. Isso se dá que os Monhangás eles possuem duas aparências. Quando a gente falar da origem deles, já vocês vão entender exatamente o porquê. Mas o fato é que esses espíritos animais possuem uma forma de um animal pequeno ou minúsculo, né? Criaturinhas pequenas, que são animais espirituais, que foram aprisionados de certa forma e possuem uma forma antropomórfica desses mesmos animais, de tamanho médio ou pequeno. Então a gente tem aí, são diversos animais diferentes, sempre animais pequenos, mas muito diferentes entre si, e isso dá essa característica bem heterogênea nessa espécie. Antes da gente falar contudo sobre a origem deles, é importante estar fazendo aqui um pequeno esclarecimento referente ao nome, porque o que acontece? Quando eu criei essa espécie, eu criei esse conceito da história que a gente vai estar falando daqui a pouco, e eu precisava de um nome. Durante as minhas pesquisas, tentando entender um pouco mais do mitos, do folclore e também da cultura dos nossos povos originários, eu me deparei com alguns estudos de Cauchy Mohendajo e algumas contações que ele recolheu de uma das comunidades Kayapó, com a qual ele entrou em contato. E lá nessas contações que ele recolheu tinha o termo Vaianá. Na época, eu achei que era um nome que fazia sentido. E aí eu cometi esse erro. Porque quando eu fui revisitar e fazer algumas revisões no meu material recentemente, batendo a temática do cenário junto com as temáticas das referências que eu tinha escolhido, eu percebi que não somente a referência que eu tinha escolhido não batia com a minha proposta narrativa, como eu ainda poderia estar incutindo no erro de acabar estar sendo desrespeitoso ou estar fazendo essa abordagem. Então eu decidi, como as coisas não estavam batendo uma coisa com outra, eu decidi mudar aí o nome dessa espécie. Vocês vão ver que esse nome, Vaianás, ele é mencionado na nossa primeira campanha canônica, que é Sussurros do Passado. A gente teve outras mesas canônicas também, mas essa de fato, Sussurros do Passado é a primeira campanha e ela menciona o termo Vaianás. Então, se você está vendo esse vídeo, você já sabe que quando eles estiverem falando de Vaianás lá, na verdade, a gente vai ignorar esse termo para não correr o risco de trabalhar de forma desrespeitosa a cultura das nossas comunidades originárias. A gente vai estar falando dessa espécie, que são os Monhangá. Tá legal? Dito isso, da onde veio o nome Monhangá em si? Certo? Segundo eu bolei esse nome pegando algumas referências de um outro livro, que foi o Dicionário de Tupi Antigo, a Língua Clássica do Brasil, da edição de 2013, para ser mais específico. Segundo esse material, Monhang significa transformar. E existe um sufixo, que é o sufixo A, cuja uma das suas variações pode ser usado como um sufixo de representação nominal. Ou seja, o A seria um sufixo A, ele representa um sufixo nominal. Então você pega alguma coisa e transforma em um nome. Seguindo esse raciocínio que eu peguei nesse material, essa contração Monhangá poderia significar algo como transformado, o que faz muito mais sentido com a lore, com a história dessa espécie fantástica dentro do mundo fictício de 7 destinos. Vale citar um adendo ainda sobre essa nomenclatura. É importante lembrar algo que está citado no próprio livro, nesse próprio dicionário. Abre aspas. É importante lembrar que a fonte da maior parte das palavras tupis que relacionamos a seguir é o vocabulário na língua brasílica do padre Leonardo do Vale.
essa obra do início do século XVII, quando o tupi já penetrara meios urbanos e era falado por colonos europeus ou de origem europeia e por escravos de origem africana. É assim o universo físico e cultural do Brasil seiscentista, que vislumbramos a seguir, e não a realidade de índios isolados. Fecha aspas. Então, o que isso significa? Que esses termos que aparecem nesse dicionário, que foi o material que eu usei, são de uma época que já tinha colônias estabelecidas e é uma época em que o tupi já permeava ou começava a permear esses centros urbanos. Então, apesar de serem palavras em tupi, não se trata do tupi originário, dos povos originários de fato, mas sim algo provavelmente já mesclado, já influenciado nessas grandes comunidades urbanas. Grandes na época, no caso, né? Dado esse esclarecimento, quando a gente for para a próxima campanha, eu vou reforçar esse esclarecimento e explicar o porquê que a gente está fazendo esse retcon no nome da espécie, porque eu acho algo importante para não trabalhar a cultura dos povos originários de uma forma vã. Então, na mesa eu vou estar reforçando isso para a galera que não assistiu esse vídeo. Mas vamos falar agora por que desse nome. Qual é a origem e o contexto dos Munhangás dentro do cenário de 7 destinos. O que acontece é que quando uma das titãs do cenário abandonou o plano de Itajubaúna, que é um outro plano diferente, boa parte de sua corte a seguiu, veio junto com ela, quando ela saiu de Itajubaúna e veio para o plano material. Essa titã era ninguém menos do que Jaci, atualmente conhecida no cenário como a Titã da Lua e também como a Titã da Retribuição e da Caridade. O que acontece é que na época, quando eles vieram de Itajubaúna, os Munhangás eles ainda eram apenas espíritos que possuíam a forma de animais e percorriam os bosques, vales e florestas daquele plano. Quando houve o grande confronto de Jaci com um enorme caramuru que tentou invadir o continente e a Titã matou a besta lendária, aconteceu que os Munhangás se banharam com o sangue daquela criatura. O Ka da besta alterou a essência dos espíritos, que agora estavam aprisionados em um corpo físico. Com o tempo, eles aprenderam a modificar essa forma antropomórfica que eles haviam adquirido, foram banhados por esse sangue, para conseguir voltar à sua verdadeira natureza de espírito, mesmo que por um período limitado de tempo. Se esse banho de sangue dessa besta feroz que a Titã assassinou foi algo intencional ou acidental, isso é uma parada que já se perdeu ao longo de vários séculos. Então ninguém sabe hoje se essa ação que fez eles ganharem essa forma corpórea foi algo intencional ou se foi algo acidental. Fato é que eles acabaram ficando no plano material quando Jaci criou sua corte na Lua. Alguns dizem que ela criou a segunda lua, a lua menor do plano material, onde fica o reino de Narum. Outros dizem que na verdade a lua já estava lá e ela só criou um semiplano lá para ela. Mas aí as histórias divergem, mas o que é mais comumente aceito é que a Titã criou essa segunda lua, essa lua menor. Vamos falar agora então de quais são as mecânicas dos Munhangás. Como eu falei, eles são bem heterogêneos entre si. E os poderes que eles possuem, as habilidades deles dentro do sistema de tormenta, a gente tentei trabalhar isso mecanicamente. Como abordar essa heterogeneidade deles de uma forma que fosse coesa dentro de uma mesma espécie, sem ficar uma tabela gigantesca de poderes e habilidades. Eles possuem o primeiro poder, que é uma arma natural. É um D6 de dano ali que vai variar entre corte, perfuração e impacto, com crítico vezes 2 ali. Vai depender, esse tipo de dano vai mudar dependendo do animal que você escolheu
para ser o animal espiritual que é a verdadeira forma do seu Baianá. E quando eu falo que eles são um animal espiritual, é importante deixar bem claro que assim, eles são esse animal espiritual. E por padrão, por causa dessa história, eles sempre vão dar aí numa forma de a forma antropomórfica deles. Mas eles podem se transformar para voltar à sua forma original de animal espiritual, que é o terceiro poder dele, a forma verdadeira. Você gasta uma ação padrão um ponto de mana por turno para se manter transformado, né? Você se transforma e aí, com um ponto de mana por turno você consegue se manter nessa transformação, que é a sua verdadeira forma. E nessa duração você mantém as suas mesmas estatísticas modificadas pelo tamanho, porque se você escolheu ser um animal minúsculo, a sua forma antropomórfica é pequena. Se você escolheu ser um animal pequeno, a sua forma antropomórfica é média. E aí, quando você transforma, isso modifica. Além disso, você é incorpóreo, então você pode atravessar objetos e estruturas sólidas, se deslocando a um deslocamento de 6 metros por turno, pairando sempre a 1,5 m do chão. Enquanto você está nessa forma animal, você não consegue empunhar itens, você não consegue lançar magias, mas você ainda consegue falar normalmente. Seu equipamento que você está usando desaparece quando você transforma, volta caso você reassuma a sua forma antropomórfica, ou caso você caia inconsciente ou morra, e aí quando isso acontece você reveste essa forma antropomórfica, mas você mantém os benefícios de qualquer item vestido que você esteja utilizando. O outro poder que eles possuem, que é uma prisão sem muros, determina que você é uma criatura do tipo espírito com visão na penumbra. Além disso, como eu falei, você tem as duas formas diferentes e você ganha ali, na sua forma antropomórfica, uma outra habilidade dependendo do tipo de animal que você escolheu. E isso varia muito também no seu deslocamento. Se você for uma criatura de tamanho pequeno, você tem 6 metros de deslocamento. Se for uma criatura média, você tem 9 metros. E além disso, se o seu animal era um animal aquático, então você pode respirar debaixo d'água com deslocamento de natação igual ao seu deslocamento normal. Se era uma criatura subterrânea, você tem deslocamento de escavação igual ao seu deslocamento normal e ver dentro da terra, percepção às cegas. Se é uma criatura terrestre, você vai ganhar um bônusinho ali de mais 2 para correr, saltar, escalar e tudo mais. E no aéreo você vai ter um deslocamento ali de voo. Você pode parar 1,5 m, ignorando porque aí você pode gastar um PM por turno para poder voar. Ganhar ali um deslocamento de voo. Basicamente essas são as suas habilidades. Então você vê que são habilidades bem simples, entre muitas aspas, mas que retrocombinadas permitem você interpretar uma miríade muito vasta, muito grande de pequenos animais diferentes. Então você pode ser, por exemplo, aqui a gente tem nas imagens um tucano no nosso lado de cá. Você tem uma pequena lontra ali no outro lado, mas isso varia muito. Pode ser sabiá, bem-te-vi, jabuti, cardo, algumas espécies de peixes, inclusive, por isso que animais aquáticos, a gente tem que pensar em peixes, anfíbios, mas todos sempre animais vertebrados, de tamanho pequeno ou menor. Agora vamos falar um pouco sobre os ganchos de aventura dos Monhangás. Se você está jogando com o Monhangá, qual é o seu motivador? Qual é um possível gancho de aventura que você tem ali para estar largando sua vida tranquilo para cá, tá lá e resolver se aventurar? A primeira possibilidade se trata justamente pelo fato da sua capacidade única de se transformar em um espírito de fato. Então, muitas vezes pode ser que o seu personagem tenha sido recrutado por alguma organização ou sequestrado, porque é importante salientar que a maior densidade populacional, embora não seja algo exclusivo, a maior densidade populacional dessa espécie, ela está localizada na província Rubi. Província essa que é governada por ninguém menos do que Drace, uma cuca, uma das generais de Anasi, que é a única que conseguiu seu intento de conquistar aquela província e roubar seu cristal, sua carranga guardiã. Talvez você tenha sido sequestrado por ela para invadir algum lugar, espionar alguém,
usando sua capacidade de se transformar em espíritos para fazer serviços para ela que você pode gostar ou não, mas tem que obedecer. Ou, por suas habilidades de deslocamento, talvez algum grupo, alguma organização precise de alguém com esse tipo de capacidade, você tenha sido contratado por isso. Talvez eles tenham que achar a entrada de alguma ruína subterrânea. Eles têm uma pista de onde está essa entrada, mas eles não têm o local exato, então eles estão te chamando para poder escavar aquele lugar ali. É uma possibilidade. Talvez você seja parte de uma força-tarefa, às vezes eles já encontraram uma entrada, mas precisam de alguém para escavar, então você já tem esse deslocamento natural de escavação. Estão te contratando aquilo ali. Ou talvez eles precisem recuperar algum item submerso e você foi a única pessoa que eles encontraram que tem a capacidade de respirar embaixo d'água. Temos outras espécies no cenário que tem essa capacidade, mas provavelmente ou você é a única pessoa que eles encontraram, ou talvez aqui esteja na pindaíba mais fodida, precisando de dinheiro e acabou aceitando o trabalho. Esses são alguns dos ganchos que você pode estar explorando. Uma outra alternativa é que talvez o seu personagem tenha tido uma pista sobre Itajubaúna. Talvez ele tenha ouvido falar de um portal e ele queira voltar para esse plano, para esse outro plano onde as regras são diferentes, a realidade é diferente, na esperança de se livrar de sua prisão sem muros, de sua forma corpórea, voltar à sua verdadeira natureza de espírito animal. É uma outra possibilidade. Esses são alguns dos ganchos que a gente tem para você que quer jogar com um Moyangá. Caso você queira saber mais sobre o que é Itajubaúna, o que é esse outro plano, continue seguindo o canal. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa espécie jogável, se você tem algum outro gancho de aventura, se você tem alguma outra ideia para jogar com eles. A gente se vê na próxima sala e vamos explorar juntos essa masmorra.